Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E tô preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça e nele é o meu prazer estar. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele o meu prazer está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá, e é Ele. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite na Tua presença. Das suas sandálias, e nele o meu prazer está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá, e é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele. Aleluia. Nós estamos gastando a nossa vida a Ti, Jesus. Senhor eterno, obrigado por esse momento na Tua presença. Obrigado por essa live, Senhor, na Tua presença. Fala conosco hoje, Senhor, nessa noite, nos ensina a Tua palavra. Revela-nos, Pai, a Tua vontade sobre este lugar. Porque Tu és poderoso, Senhor, Tu és soberano e o Senhor está sobre nós. Nós somos Seus filhos, ó Pai, nós somos Teus servos. E nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos ensinar nessa noite. Fala ao nosso coração, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre nós aqui hoje, Senhor. E que nós possamos, Senhor, adentrar a Tua presença em nome de Jesus. Te pedimos que o Senhor se faça presente neste ambiente, nesse momento, e que Teu Espírito seja livre, Senhor. Toda liberdade nós damos ao Espírito, porque a Tua palavra diz que aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Obrigado por tudo, Senhor. Iniciamos essa live na Tua presença, porque nós queremos aprender mais de Ti. Queremos ouvir mais a Tua voz e queremos, Senhor, ir a um nível profundo na Tua presença. Crescermos, Pai, de maneira espiritual, em nome de Jesus. Nós Te adoramos e Te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, por não desistir de nós, por insistir em nós todos os dias, por gemer com gemidos inexprimíveis, por mim, Senhor, por nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida,
perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Nós oramos isso, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, queridos? Eu iniciei essa live aqui com esse louvor, estava adorando com a minha esposa ali embaixo agora. Ela colocou esse louvor na televisão e nós começamos a adorar juntos ali. E eu trouxe esse louvor para a gente adorar um pouquinho aqui juntos à noite, né? Para que a gente possa ouvir a voz de Deus também por meio dos louvores. Que você possa entender que você vai perder tudo por Jesus. Você vai perder tudo por Ele. Tudo que você considera luxo hoje, benefício, tudo que você considera bom, você vai perder por Jesus. Amém? Nós perdemos, mas nós ganhamos. Nós perdemos tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Mas nós ganhamos tudo que o mundo, o reino de Deus, o mundo do Espírito tem para nos oferecer. Então, no frigir dos ovos, nós não perdemos nada. Na verdade, só ganhamos. Só ganhamos. Não há perda, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. As coisas que nós vemos são transitórias e passageiras, mas o que nós não vemos, isso permanecerá para todo sempre. Para todo sempre. Amém? Para todo sempre. E é por isso que nós dedicamos mais tempo para as coisas que nós não vemos do que para as coisas que nós vemos. Porque o que nós vemos é passageiro. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Hoje eu estava com muita vontade de adorar o Senhor. Subi aqui, comecei a orar, a falar com Deus e deu vontade de adorar o Senhor. Logo, logo a gente faz mais uma live de adoração aí juntos, para nós adorarmos juntos ao nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Vamos lá então. Vamos ao conteúdo que vocês estão aqui interessadíssimos, né? Vocês estão aí interessadíssimos para aprender. Vamos lá então, querido. Você que está com a tua Bíblia aí, já pegue tua Bíblia, pega a espada do Espírito aí. Não venha para minha live sem Bíblia, amém? Não venha para cá sem Bíblia. Você vir para minhas lives sem Bíblia, você está desarmado. Amém? Venha com a Bíblia, venha com a tua palavra, venha para você anotar, aprender, ter um relacionamento com a palavra. Como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, que o obreiro ele tem que manusear muito bem a palavra de Deus. Manusear, abrir, saber aonde está o livro, isso é importante para o teu desenvolvimento também com Deus. Você tem um relacionamento com a palavra dele, é importantíssimo que você tenha esse domínio. E é por isso que é importante você vir para cá com a tua Bíblia, né? Com a tua Bíblia. Você tenha esse hábito de pegar a Bíblia e vir aqui para minhas lives, tá bom, querido? Se vocês puderem, vai ser uma bênção, vocês vão ver que vocês vão crescer muito. Somente abrindo a Bíblia ali e consultando o versículo, anotando a passagem sagrada, e vocês vão aprender muito em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Vamos lá então? Nós estamos falando nessas últimas aulas sobre oração. Vocês já sabem que as minhas lives, ela tem o teor de uma aula. Então, se você gosta de live, livezinha baratinha, essas livezinhas aí que o pessoal fica falando da vida, contando piada, essa live não é pra você, tá? Essa live aqui é de ensino, instrução, nós falamos sobre o mundo do Espírito, falamos sobre o reino de Deus, falamos sobre a palavra de Deus, nós crescemos de maneira espiritual. O objetivo das minhas lives é desenvolver você espiritualmente. Tá bom? Assim como um personal trainer desenvolve uma pessoa no corpo para ela desenvolver ali o corpo que ela almeja, eu desenvolvo corpos espirituais. Amém? Se você quiser me dar uma nomenclatura aí, o que o profeta faz na internet? Ele desenvolve corpos espirituais. Eu desenvolvo você com Deus. Talvez você nunca ouviu essa expressão, né? Corpos espirituais. Mas saiba que é bíblico, tá bom? O apóstolo Paulo diz que existe o corpo físico e o corpo espiritual. Então, o objetivo das nossas lives é desenvolver os corpos espirituais de vocês, ou seja, o espírito de vocês, a conexão espiritual de vocês com Deus. É por isso que eu estou aqui todos os dias ensinando vocês. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Vamos lá, então? Então, vamos seguir aqui. Nessas últimas aulas, nós estamos falando sobre oração. E dentro dessa palavrinha oração, nós estamos falando apenas um bracinho da oração, que é a oração em línguas. Amém? A oração tem vários tentáculos de informações, né?
A oração a gente pode aprender muito, mas dentro desse bojo da oração, que tem muito conteúdo para nós aprendermos, nós vamos falar hoje um bracinho. Estamos falando de um bracinho da oração, que é a oração em línguas, tá? Para quem pegou aqui as minhas lives passadas, profeta, perdi as lives passadas, não tem problema, vai lá no YouTube e assista, tá bom? As lives estão lá no YouTube gravadas. Você tem que entender que a oração em línguas, ela não é somente um benefício que a Bíblia te dá. Não é só um benefício, é algo sobrenatural. Anote aí, você que está com o teu caderninho aí. Tudo que vem do Espírito Santo é sobrenatural, não é aqui da terra. É do mundo espiritual. Então, quando a gente fala de dons espirituais, como por exemplo, dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, outros dons como o dom da fé, o dom de sinais e maravilhas, os dons de curar, né? Nós temos também o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Esses 9 dons da palavra do Senhor, todos esses dons são espirituais. Nenhum deles é carnal. Tá? Então, tudo que vem do mundo do espírito, tudo que vem de maneira espiritual por meio do Espírito Santo, que é espiritual e sobrenatural, não é na carne. É por isso que você não vai conseguir uma pessoa, por exemplo, ela ter experiência com Deus se ela não for espiritual. Por isso que tem muitas pessoas que falam, nossa, profeta, eu passo a vida inteira, nunca tive experiência com Deus. Por que você não teve experiência com Deus? Porque Deus não vai ter experiência com a tua carne. Deus vai ter experiência com o teu espírito. À medida que você desenvolve a tua espiritualidade com Deus, o teu relacionamento com Deus, toda vez que eu usar a palavrinha espiritualidade, queridos, saiba que é relacionamento com Deus, tudo bem? Toda vez que eu usar essa palavrinha aqui com vocês, quando eu falo para vocês assim, ó, você precisa desenvolver tua espiritualidade. Esse termo que eu estou falando aqui não é espiritismo, tá? É relacionamento com Deus. Quanto mais você desenvolve relacionamento com Deus, mais você se torna uma pessoa espiritual. Vai anotando isso daí que é importante. Por que tem gente que não tem experiência com Deus? Porque é carnal. Porque vive na carne. Não é espiritual. Não tem sede e fome de Deus. Não anda buscando a presença de Deus. É óbvio que você não vai ter experiência nenhuma com Deus porque você é carnal. Você anda pela carne, você não anda pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 16. Deixa eu só consultar aqui se é isso mesmo. Romanos, você que está com a tua Bíblia aí e quiser abrir comigo, pode abrir a tua Bíblia, tá bom? Romanos capítulo 8, versículo 16, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Olha lá, Romanos capítulo 8, versículo 16, olha o que a Bíblia diz. O próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito, olha lá, anote aí, querido, aqui você vai aprender coisa profunda, vai anotando. Profeta, eu não trouxe caderninho, isso vai ser um problema, porque você vai ouvir muita coisa aqui e vai acabar esquecendo de muita coisa. Eu quero que vocês anotem para vocês aprenderem, é importante anotar isso aqui. Tá bom? Anota para você depois ruminar, degustar, voltar ali e ver de novo. Nossa, o profeta me ensinou isso, que poderoso, isso aqui eu nunca tinha aprendido em lugar nenhum. Então anote, pra você não esquecer. Tá bom? Lembra que minhas lives, ela tem um perfil de uma aula, de um ensino espiritual. Tá bom? Vamos lá então. Romanos capítulo 8, versículo 16. A Bíblia diz assim, ó. O próprio Espírito Santo confirma aonde? Vocês que estão lendo a Bíblia aí comigo, está acompanhando com a Bíblia, aonde que o Espírito Santo confirma aí? Fala para mim aqui, por favor, escreve aqui para mim. A Bíblia está dizendo, ó, o próprio Espírito Santo confirma aonde? Na alma? Na alma ou no corpo? Aonde que é que o Espírito Santo confirma? Opa, obrigado, Daiane. Obrigado, Daiane. Daiane Vieira. Anne Castro, obrigado, minhas irmãs. Glória a Deus pela vida de vocês. Madeleine, Evanício, não, Evanício errou. Não é na alma, irmão. Não é na alma. É no Espírito. Olha lá o que a Bíblia diz, ó. O próprio Espírito Santo confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. O convencimento do Espírito não vem na tua alma e não vem na tua carne. É por isso que tem muita gente que fica falando assim o tempo inteiro. Quem já ouviu isso aqui, ó? Anote aí. Eu já comecei o ensino aqui, tá? Tem muita gente que começa falando assim, ó. Ai, eu não sei se eu sou salvo. Ai, eu não sei se eu tenho salvação. Eu não sei se a minha vida
eu tenho salvação. Se a trombeta do arcanjo tocar agora, eu não sei se eu vou ser salvo, eu não sei se eu vou para o céu, não sei se eu vou ser arrebatado com Cristo nos ares. Como a Bíblia diz que o noivo virá buscar a sua noiva nos ares. Eu não sei se eu vou ser salvo. Por que você não sabe se você vai ser salvo? Porque você não anda de maneira espiritual. Porque se você andasse de maneira espiritual e tivesse conexão com o Espírito Santo, você saberia que você tem salvação. Tá entendendo onde eu quero chegar com vocês? A parte espiritual, quando ela é conectada ao Espírito Santo, ela nos dá convicções espirituais. Quando o Espírito Santo se conecta ao nosso espírito, ele está desenvolvendo a nossa espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, é conexão com Deus, relacionamento com Deus. Tá? Quando você cresce na espiritualidade, ou seja, você está se tornando uma pessoa mais espiritual em Deus, você começa a ser direcionado pelo Espírito e começa a andar de maneira sobrenatural. Por que pessoas, então, profeta, não têm experiência com Deus? Porque são carnais. Não andam de maneira espiritual. Não têm conexão com o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia está dizendo. O próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito. Confirma em nosso espírito. Essa terceira parte do nosso ser. Nós somos uma alma, temos um espírito e habitamos num corpo. Repete aí comigo. Nós somos uma alma, a sua essência é alma. Nós somos uma alma, temos um espírito e nós habitamos num corpo. Essas duas partes aqui, ó, espírito e alma, elas são imateriais. São espirituais. Agora, o teu corpo é físico. Mas o Espírito Santo não se conecta à tua alma, ele se conecta ao teu espírito. O Espírito Santo, ele conecta ao teu espírito. E quando você está conectado com o Espírito Santo de maneira profunda, através da oração que nós vamos falar aqui agora, preste bem atenção. Quando nós conectamos ao Espírito Santo de maneira profunda, o que acontece em nossa vida? Preste atenção aí. Quando o Espírito Santo se conecta a você, você começa a desenvolver um relacionamento com Deus, e esse relacionamento te leva a viver coisas espirituais. Por que eu vivo muitas experiências espirituais? Não encontrei nenhum e-mail sobre... Ó a Alexa aqui querendo falar aqui. Fica quietinha aí, Alexa. Por que eu tenho muitas experiências com o Espírito Santo? Por que onde eu vou as pessoas manifestam endemoniada? Eu oro, pessoas são curadas. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês aqui logo logo. Eu vou começar a soltar alguns vídeos para vocês na internet. De visitas que nós fazemos. Por que isso acontece? É porque eu sou bom? É porque eu sou melhor? É porque eu sou inteligente? Porque o Senhor me deu sabedoria? Não, querido. O que te categoriza a andar de maneira sobrenatural é o quanto você está disposto a andar com o Espírito Santo. É o quanto você está conectado ao Espírito Santo. Quanto mais conexão com o Espírito de Deus, mais experiências eu vivo com Deus. É simples assim. Não tem um bicho de 7 cabeças. Eu vejo na internet muitos homens de Deus, até que se dizem profetas, mas infelizmente não são. Porque o profeta, querido, ele ensina as pessoas a se conectar a Deus. É uma das vertentes do ministério profético. Eles ensinam pessoas a desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Os que os pastores não sabem ensinar, os apóstolos não sabem ensinar, os mestres não sabem ensinar e os evangelistas não sabem ensinar, os profetas fazem. Eles ensinam as pessoas a desenvolver a parte espiritual, o corpo espiritual. Quando você desenvolve uma conexão espiritual com o Espírito Santo, preste atenção, você começa a ter experiências com Deus. À medida que você anda mais vinculado ao mundo, você começa a se tornar uma pessoa carnal. E a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo, anote aí, quem diz isso foi o apóstolo João. Aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E aquele que se torna amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Por quê? Porque quando você se torna inimigo do Espírito Santo, ele começa a te levar para um nível de autoridade, um nível de espiritualidade com Deus que você não tinha antes. Então você desconsidera tudo aquilo que é do mundo. Porque o que você vive de maneira espiritual é muito mais poderoso. Se alguém falar para mim assim, profeta, te dou 2 milhões para você abandonar suas redes sociais, viver uma vida mundana. Eu não aceito, querido. Porque tudo que o homem pode me oferecer não se compara ao que Deus me deu. A unção, ao poder, a glória, tudo aquilo que Deus me entregou com autoridade. Quantas vezes, em espírito, Satanás, se mostrando para mim, me ofereceu várias propostas. Eu vou te fazer um grande feiticeiro, um grande bruxo. Eu vou levar você a lugares que você nunca pensou em ir. Você vai ser muito rico. Sabe o que eu falei pro diabo? Pegue todo o seu recurso e jogue no inferno. Porque tudo que eu recebi de Deus eu não troco por nada. Eu não troco por nada tudo que o Senhor me entregou.
Uma coisa que eu vou te ensinar aqui nessa live, preste bem atenção. Anote aí, preste atenção. Tudo que nós recebemos de Deus não se compara a um grão de areia que o diabo tem para se oferecer. Tudo que Deus te entregou é muito superior, é muito maior, é muito mais poderoso do que um grão de areia que o diabo pode te oferecer de benefício nessa terra. Nunca, querido. Nunca. Nunca troque nada dessa terra pelo que você vai receber no reino dos céus. Porque o que você vê na terra, lá no céu, é nada. É nada. Deixa eu te dar um exemplo. Aqui na terra, os homens morrem por dinheiro, por ouro, prata. Lá no céu você vai pisar em ouro. Tudo que o ser humano valoriza nessa terra, no céu, é onde nós vamos pisar. De tão insignificante que será para nós. O reino dos céus é muito mais rico, muito mais poderoso, muito mais grande, muito mais sobrenatural do que tudo que o diabo pode te oferecer nessa terra. Então o que o diabo ele faz como estratégia? Ele vai fazer de tudo para colocar o máximo de benefício para você nessa terra, para que você troque o que você tem no reino dos céus pelo que você tem aqui na terra. É isso que o diabo vai fazer. Tentar inverter os valores, trocar o tesouro do reino dos céus pelo tesouro da terra. Só que lembra o que Jesus disse para nós: não amontoe riqueza na terra, aonde a traça, a ferrugem corrói, e os ladrões roubam e minam. Porque tudo que o diabo te entrega, ele rouba. Tudo que o diabo te entrega na tua mão, ele rouba. Ou ele destrói. O diabo faz isso. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele entrega com a mão, mas destrói com a outra. Ele te dá com a mão, mas tira com a outra. Então, no fim das contas, você nunca tem nada. O que o diabo faz com você é apenas um jogo. É só isso. É apenas um jogo que você tem com Satanás. Ele vive jogando com vocês. Só que Deus não brinca conosco. Deus nos prometeu uma morada eterna. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou para preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar uma morada para vocês. Você sabia que no reino dos céus você tem uma morada exclusiva para você? Sabia que no reino do céu tem uma morada, eu ouso em falar, que essa morada está com o teu nome, reservada para você? Profeta, mas a Bíblia diz que tem um nomezinho lá da minha morada? A Bíblia não diz que tem um nome seu. Mas eu estou ousando em falar, por quê? Porque é tua. Jesus ele disse: eu estou indo preparar a morada para vocês, uma morada única, para mim e para nós. Existe uma morada para mim e para você no reino dos céus. Nós não sabemos como será essa casa, essa morada. Uma coisa é certa: nunca se comparará ou qualquer mansão dessa terra. Profeta, mas é a mansão do fulano? Não se compara. Mas é a mansão do ciclano? Não se compara. Nunca troque, querido. Nunca. Nunca troque a tua morada celestial pela tua morada terrena. Profeta, por que você está indo para essa linha? Porque eu quero te ensinar que quando nós temos conexão com o Espírito Santo, nós passamos de uma mentalidade carnal e assumimos uma mentalidade espiritual. O que nós falamos hoje, quando as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, elas receberam uma mudança de mentalidade. Não é isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12? Vamos ver? Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Vou ler aqui para vocês, olha lá. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz aí, preste atenção. Queridos, se vocês estiverem indo rápido demais no ensino, vocês podem me parar. Profeta, vai com calma aí, não estou entendendo. Eu dou uma pausa. Às vezes eu me empolgo no espírito aqui e vou muito rápido, né? Às vezes eu me empolgo demais aqui e vou muito rápido no ensino, mas vocês podem me parar aí. Profeta, não entendi esse ponto, você pode repetir de novo? E eu volto aqui e repito de novo, tá bom? Mais importante do que trazer o conhecimento, eu já falei para vocês, é vocês aprenderem. Mais importante do que eu vir aqui com um monte de conhecimento é vocês terem isso e aprenderem. Mais importante do que a velocidade é a persistência e a continuidade. É você estar aprendendo um pouco todos os dias. Velocidade nem sempre é a melhor maneira, tá? Não vá pela velocidade, vai pelo aprendizado e por degustar cada ensino. Porque é cada ensino que vai mudar a tua vida. Não é a velocidade, é a persistência, tá bom? Vamos lá. Eu quero ler aqui para vocês, ó, Romanos capítulo 12, versículo 2, anote aí. E não vivam conforme os padrões da onde? Deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Olha lá. Renovação da onde? Renovação da minha casa? Renovação da minha família? Renovação do que a Bíblia está dizendo aqui? Pela renovação da minha mente. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixem, é uma decisão sua. Deus não vai interferir nessa decisão. Deixem. Deus ele quer transformar a tua mentalidade, mas você quer que ele transforme a tua mentalidade? Ou você quer continuar com a tua mentalidade? E aí?
Deus, ele quer mudar a tua mentalidade. Ele quer colocar uma mentalidade do reino em você. Ele quer colocar uma mentalidade espiritual em você. Mas você quer abrir mão dos teus paradoxos? Você quer abrir mão dos teus paradigmas? Dos teus pensamentos dogmáticos? Esses pensamentos dogmáticos que nunca te levaram a lugar nenhum? Nunca te levaram a ter experiências com Deus? Nunca te levaram a viver intimidade com Deus? Por quê? Dogma, paradigma, paradoxo, pensamento de cabresto não leva ninguém com Deus. Anote isso daí. Religião nunca vai te levar até a Deus. O que te leva até a Deus é um relacionamento profundo com Ele. É isso que te leva até a Deus. Deus, ele quer transformar a tua mente, querido. Deus, ele quer transformar a tua mentalidade. Mas é importante que você permita. Deus nunca vai mudar a tua mentalidade e transformar a tua maneira de pensar se você não der essa abertura para Ele. É por isso que Jesus, ele disse que ele bate na porta do nosso coração. Ele é educado. Ele bate, ó. Ele bate na porta do nosso coração. Se você abrir, ele entra. Se você não quiser abrir, ele não entra. Se você quiser que ele modifique a tua mentalidade, ele modifica. Se você não quiser que ele modifique, ele não vai modificar. Jesus, ele é um cavalheiro. Ele é educado. Ele não é como o diabo. O diabo, se você fizer algo que é dele, ele vem com os dois pés no teu peito, já derrubando tua vida. Deus não. Deus é um cavalheiro. Você tem que convidá-lo a fazer parte da tua vida. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: busquem e será achado. Batam a porta e a porta será aberta para vocês. Tá entendendo? Tem que ter uma busca. Tem que ter uma vida de busca, renúncia. Tem que ter uma vida com Deus. Tem que querer um relacionamento com Deus. Senão você nunca vai viver nada com Deus de experiência nessa terra. Sabe qual que é a pior coisa? Na minha opinião, uma das piores coisas que o cristão pode viver é uma vida na terra sem experiência com Deus. Querido, isso deve ser muito vazio. Eu nunca penso na minha vida sem ter experiências com Deus. Porque as experiências me mostram que eu estou no caminho certo. As experiências, elas mostram e denunciam que minha vida está caminhando de verdade com Deus. Elas me mostram se eu estou no caminho certo ou não. Profeta, eu tenho que basear minha vida em experiência? Não. Mas as experiências fazem parte da vida do cristão. Vou repetir aqui, preste bem atenção. Preste bem atenção no que eu vou ensinar aqui agora. Eu tenho que basear minha vida em experiência com Deus? Não. Não é isso que eu estou ensinando. Mas uma vida com Deus é baseada também em experiências. É consequência às experiências. Quem anda com Deus, querido, Deus quer se mostrar para ele. O Deus que nós servimos não é um Deus que é de madeira. Um Deus que tem ouvido, mas não ouve. Que tem boca, mas não fala. Que tem mãos, mas não apalpam. Que tem pés, mas não andam. O nosso Deus é real. Ele criou os céus e a terra. Ele é vivo. E ele vive dentro de nós. O Espírito Santo, ele mora em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. E por que, profeta, que minha vida não tem sinais? Não mostram sinais? Porque você ainda está muito raso com Deus. Você está muito raso com Deus ainda. Você precisa dedicar mais tempo com Deus. Em oração, santidade, pureza. Tem que buscar mais ao Senhor. Tem que se dedicar mais com Deus. Tem que ter um relacionamento mais profundo com Deus. O relacionamento com Deus, querido, é uma constante de descobertas. Você sabia disso? O relacionamento com Deus é uma constante de descobertas. Amados, eu estudo a palavra de Deus há mais de 13 anos. Eu prego há mais de 10 anos, 10, 12 anos. Eu ensino há mais de 10 anos, há mais de 10 anos. Não só aqui na internet. Eu fui pastor 4 anos aqui de uma igreja aqui em São Paulo. De acordo com uma direção que Deus nos deu, a gente teve que temporariamente fechar a igreja, para quem não sabe disso. Depois eu conto para vocês, quando acontecer tudo que Deus falou, eu conto para vocês por que nós tivemos que fazer isso. No momento certo eu conto para vocês. Mas saiba que a internet será um meio de fazer crescer o evangelho, crescer a população, crescer os servos, e nós vamos, no futuro, quando nós sentarmos para nós nos reunirmos, nós vamos ter uma igreja gigantesca, de pessoas verdadeiras, ensinadas na palavra, remanescentes, pregadores, pregadoras, pastores, pastoras. Nós vamos nos reunir, uma grande massa de pessoas. Mas não é para reunir para ter pessoa. É para fazer. É um indo no asilo, o outro indo na casa de recuperação, o outro indo no presídio e a igreja lotada de testemunhos. É isso que eu quero.
Depois eu conto para vocês, assim que Deus me autorizar, eu conto para vocês o que Deus colocou no meu coração. Tudo bem? Depois nós vamos contar isso, eu vou abrir isso com vocês mais para frente. Não é o momento ainda, o Senhor não me autorizou ainda a falar sobre isso. Mas no momento certo eu vou falar para vocês. Eu passei minha vida, querido, ensinando, pregando, falando do reino de Deus. Mas, há tempo para todas as coisas. E o que eu tenho que fazer agora? Ainda que eu tenha um relacionamento com Deus profundo e tenha muito conhecimento da palavra, isso não significa nada se eu não bater o joelho no chão e ter um relacionamento profundo com Deus. Conhecimento por conhecimento não vale nada. O conhecimento aplicado, ele tem validade. O conhecimento aplicado, ele tem valia. O conhecimento aplicado, ele tem eficiência. Eu já falei para vocês aqui, não adianta eu vir aqui trazer um monte de ensino para vocês, ensinar vocês de maneira profunda. Se vocês não saírem daqui da live e colocarem em prática tudo que Deus ensinou para vocês aqui. Não adianta eu pregar para vocês aqui, ensinar vocês, trazer conhecimento profundo. Aí você sai, nossa, a live hoje foi poderosa. Aí amanhã, terça-feira, você continua praticando as mesmas coisas. Eu não estou perdendo tempo aqui na internet porque eu estou cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu estou pregando o evangelho, ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. A minha parte eu estou fazendo, o galardão está reservado para mim. Tudo que eu ensino, tudo que eu prego, no dia do grande juízo, assim que eu ser julgado, eu vou receber os galardões. Eu vou receber tudo que Deus tem para minha vida. Mas e você, querido? Tá entendendo? Eu não quero vir aqui, amados, já falei isso aqui para vocês algumas vezes na live. Eu não quero vir aqui pregar para vocês, ensinar vocês, e vocês ficarem me assistindo como esse monte de gente na internet fica. Assiste uma pessoa, eu gosto de assistir ele porque ele fala a verdade. Tudo bem, é maravilhoso isso. Isso é muito bom. Pelo menos você tem o Espírito Santo dentro de você e conhece alguém que prega a verdade. Mas esse não é o problema. Você não foi chamado para ficar me ouvindo a vida inteira. Você foi chamado para aprender e praticar. Atuar no poder de Deus. Viver o poder de Deus. Tudo que Deus colocou na sua palavra foi para que nós aprendamos e colocamos em prática. Tudo que Jesus colocou na palavra, o que a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 10? Deixa eu ler aqui para vocês. Olha lá. Jesus passou muitos dias com os discípulos. Sim ou não? Olha lá, depois disso, eu estou lendo aqui para vocês Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor escolheu os outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante de cada cidade e lugar onde havia de passar. E lhes disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara, a Deus Pai, que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu envio vocês. Olha lá, Jesus está nos enviando, querido. Você não foi enviado por Deus para ficar dentro de uma igreja esquentando um banco. Quem fica esquentando um lugar ali fechado é galinha. Você não é uma galinha. Você é filho de Deus. Deus te chamou para você fazer a obra. Pregar ao evangelho, pregar às pessoas. Pregar aos perdidos. Abrir a boca talvez na internet, não sei. Se Deus te chamar para você pregar a palavra na internet, você vai fazer isso. Eu falei aqui para vocês, contei um pouco do meu testemunho. Eu não queria estar aqui na internet. Não era meu objetivo estar pregando na internet. Eu sou pastor de pregar na rua, de ir para asilo, presídio. Eu sou pastor desse nível. Fui chamado como profeta para isso. Eu não gosto, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, vocês vão dar até risada. Eu não gosto de ficar pregando atrás de um púlpito. Sabia disso? Prego em muitos altares? Prego. O Senhor me leva para muitos lugares. Eu prego muito. Só que eu não sou pastor de pregar atrás de púlpito. Eu sou pastor de colocar a mão na massa. Porque o que muito nós vemos hoje, infelizmente, são pastores que se escondem atrás de um púlpito, mas não ganham uma alma para Jesus. Você acha que isso é exemplo? Você acha que isso é pastor? O pastor fala, vocês estão pregar o evangelho, mas qual foi a alma que o pastor ganhou para Jesus? Cadê o pastor evangelizando na rua? Cadê o pastor saindo do altar? Aí fica um monte de pastor gordo com a barriga gigante, não consegue nem chegar perto do púlpito, porque o púlpito, a barriga não deixa. Não prega, não sobe uma favela, não faz nada. Então, querido, eu não sou pastor de púlpito, tá? Eu já falei isso aqui para vocês, quando nós iniciamos a igreja, eu falei a mesma coisa para todo mundo que eu pastoreei durante 4 anos. Eu sou pastor de pregar na rua, de ir para asilo, presídio, casa de recuperação. É isso que eu amo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus ele não veio para os sãos, para os saudáveis. Jesus ele veio para os pecadores, para os que estão em pecado, para os que estão doentes. Não é as pessoas que têm que ir atrás da igreja, é a igreja que tem que ir atrás das pessoas. Hoje em dia, infelizmente, está tudo invertido os valores. Ninguém quer mais fazer projeto social, ninguém quer mais ir para a sociedade, pregar o evangelho, ninguém mais quer fazer projeto. Tá todo mundo se escondendo atrás de uma igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou falar, querido. Eu tenho que falar.
Aquele que manifesta a fé verdadeira é municiada de obras. Se a fé que você mostra não tem obras, desculpa te falar, mas a tua fé não é verdadeira. Infelizmente eu vou te falar isso, mas é a verdade. Porque a fé verdadeira, ela é acompanhada de obras. Acompanhada de obras de justiça. A fé verdadeira, ela é acompanhada de obras. Você nunca pode chegar no reino dos céus para Deus e falar assim: ah, Deus, eu fiquei na tua igreja, todos os domingos eu estava lá. E Deus falou: eu te chamei para estar na igreja no domingo? Ou eu te chamei para você expulsar demônio, curar enfermo, pregar autoridade e levar o meu nome adiante? O que eu chamei você para fazer? Você se escondeu a vida inteira dentro de uma igreja, como uma galinha chocando um ovo dentro da igreja. Eu nunca chamei você para fazer isso. Eu chamei você para ser meu seguidor. Eu chamei você para ser igual a mim. Como eu fui, era para você me copiar. E hoje os pastores ensinam um monte de gente a falar que a igreja é um monte de gente sentado na cadeira, ouvindo um homem pregar na igreja. Isso não é igreja, querido. Isso é um culto. Não misturem as bolas. Um culto é um culto. Igreja é igreja. Igreja tem funções e finalidades. Igreja tem poder, autoridade. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Contra a igreja. Mas cadê a igreja lutando? Cadê a igreja indo para as ruas? Cadê a igreja fazendo o que é para ser feito? Ou seja, tudo que você vê hoje de igreja, muitas coisas eu falei aqui para vocês, infelizmente, queridos, infelizmente. Infelizmente por um lado e felizmente pelo outro. Aqui você vai ser totalmente fragmentado, tudo que você aprendeu até hoje. Porque infelizmente você aprendeu errado a vida inteira. Você aprendeu que igreja é isso. Igreja não é isso. O domingo, quando você vai na igreja, você está indo ali prestar culto a Deus. Você não vai ali para receber, você vai ali para dar. Você vai ali para cultuar a Deus. Você vai ali para prestar um culto a Deus. Você não está indo ali para receber. O culto é para dar. As pessoas estão confundindo hoje, infelizmente, amado, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, o que você vê hoje de igreja não tem nada a ver com igreja. Vou repetir de novo. O que você vê hoje, que se denomina igreja, não tem nada a ver com igreja. Igreja é uma comunidade, municiada até os dentes com o poder do Espírito Santo, operando sinais e maravilhas em nome de Jesus, porque todos da igreja são seguidores de Cristo e discípulos de Cristo. Isso é igreja. Se você está dentro de uma igreja, e você não faz nada, você não é igreja. Eu falei para vocês que o bicho vai pegar aqui. Aqui é forte o ensinamento. O apóstolo Paulo disse que um é a perna, um é o braço, o outro é a mão, o outro é o pé. Que parte do corpo você é? E o que você está fazendo pro corpo? Se toda a igreja está parada, estagnada, como que a igreja avança? Lembrando, tá? Eu estou falando de igreja, não estou falando de placa. Como que a igreja avança? Tá entendendo, querido, aonde a gente vai chegar? Você tá entendendo aonde a gente vai chegar? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se todo mundo aqui, a gente tá aqui nessa live agora com mais ou menos, deixa eu ver se eu somar aqui tudo aqui de cabeça. A gente tá com quase 300 pessoas no TikTok, mais quase 100 no Kawaii, mais 50 pessoas no YouTube. Vamos totalizar aí que a gente tá aqui com 300, quase 450 pessoas online. Preste atenção. Se vocês que estão aqui me ouvindo, 450 pessoas online, começarem a pregar tudo que eu estou ensinando para vocês aqui e colocar a mão no arado, vocês vão voltar aqui para a live contando vários sinais e prodígios que vocês estão fazendo pelo nome de Cristo. Curas, libertações, expulsão de demônios, levando pessoas a Cristo. O que eu estou fazendo aqui na internet, o que eu comecei pregando para vocês aqui na internet, pode virar uma avalanche de curas e prodígios e milagres, porque quando vocês assumem o papel de Cristo, vocês não têm como não ficar recebendo do poder da glória de Deus para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. O problema é que hoje vocês perceberam e aprenderam a vida inteira que a igreja é você ir para um local físico e ouvir um homem pregar a noite inteira, 1 hora seguida, e você acha que aquilo ali é culto, você acha que aquilo ali é igreja. Isso não é igreja. Igreja é quando todos da comunidade têm uma função dentro do corpo. E todos estão trabalhando em prol do reino. Em prol de quê, profeta? Em prol de vidas. O livro de Provérbios, ele diz:
Olha o que o livro de Provérbios diz. Olha o que a palavra de Deus diz. Aquele que ganha almas é sábio. E o que não ganha é o quê? Se o que ganha alma é sábio, e o que não ganha? É tolo. Porque não entendeu a pérola do reino de Deus. Não entendeu o que é evangelho. Não entendeu o que é a palavra de Deus. Não entendeu o que é igreja. Não entendeu que nem ele é. Tem gente que nem sabe quem ele é. Eu não culpo vocês em tudo. Eu não culpo vocês em tudo. Eu não estou colocando a culpa e o peso sobre todos daqui. Porque vocês vivem o que vocês aprenderam. Mas em parte vocês também são culpados por não buscar na Bíblia o que é a igreja, o que é ser uma pessoa seguidora de Cristo. O que é ser uma pessoa que acompanha Jesus e manifesta o poder de Deus e vive de acordo com a palavra. Amém? Tudo bem até aqui? Glória a Deus, queridos. Tudo bem até aqui, amados? Tá dando para entender isso aqui? Primeira coisa, se conecte ao Espírito Santo. Romanos capítulo 8 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo está em você, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, eu quero que vocês me respondam. Anote aqui. Se de fato o Espírito Santo está em você, por que você não está fazendo obras? Porque se o Espírito de Deus mora em você, você vai de fato ter comportamento de Cristo, sim ou não? O que o Espírito Santo em você ele vai fazer? Ele vai ficar tirando um cochilo aí dentro de você? Ou ele vai te levar a viver as obras que Cristo manifestou nessa terra? Não é isso que Jesus disse para os seus discípulos? Eu vou, mas eu vou deixar para vocês um Consolador. E ele vos ensinará. Ele colocará na boca de vocês tudo o que vocês têm que falar e tudo o que vocês têm que fazer. Não sou eu que estou dizendo aqui, queridos. Para quem conhece um pouco de Bíblia, sabe que eu estou citando vários textos bíblicos aqui. O que eu estou fazendo aqui nada mais, nada menos é ter a revelação do todo. Para que você possa compreender a palavra de uma forma macro. Nós temos que entender isso aqui, amados. Porque senão a gente vai achar que igreja é se reunir no domingo e ouvir um homem falar o culto inteiro e ter alguns louvores e achar que eu estou sendo igreja. Você não está sendo igreja, amado. Você está dentro de uma religião. Infelizmente você é religioso, você não é igreja. Porque a igreja é cada pessoa trabalhando naquilo que Deus chamou ela para fazer. É como um formigueiro. Cada formiga no formigueiro, não tem formiga inútil no formigueiro. Você nunca percebeu isso? Quando você olha para o formigueiro, e a Bíblia diz assim, ó, olhe para a formiga, ó preguiçoso. Dentro de um formigueiro não tem uma formiga inútil. Pode ter milhões de formigas ali naquele formigueiro, mas cada uma tem um papel importante dentro do formigueiro. E por que com a igreja é diferente? Parece que as formigas são mais bem colocadas no sentido espiritual do que a própria igreja. Você vai perceber que Deus ele usa os animais, a sua própria criação, para nos dar ensinamento de como que nós temos que manifestar o poder de Deus. Como que nós temos que viver. Amém? Tudo bem até aqui, queridos? Novamente, eu não estou aqui para ficar puxando a orelha de ninguém, eu não estou aqui para ficar falando palavras duras. Como profeta, querido, eu preciso pregar a verdade para você, e porque eu estou falando a verdade para você, porque eu quero que haja mudança. Eu não estou aqui falando de placa de igreja, não estou aqui falando de nada disso. Vocês já aprenderam aqui comigo como identificar uma falsa igreja e uma verdadeira igreja. Vocês já aprenderam aqui comigo. Eu venho falando sobre isso muitas vezes aqui na live. Então, se você está numa congregação, está numa igreja, Deus quer te usar aí dentro. Quem sabe você não é o avivalista da tua igreja? Quem sabe você não é a pessoa dentro da tua igreja que Deus quer usar para tirar todo mundo, tirar todo o véu de todo mundo, tirar todo o cabresto que está nessas pessoas? Quem sabe você não é a pessoa que Deus está querendo usar dentro da tua congregação para trazer avivamento, para trazer mudança, abrir os olhos do teu pastor? Uma coisa que eu aprendi com Deus, querido, preste bem atenção. Uma coisa que eu aprendi com Deus, e eu nunca esqueço disso. Aonde tem um homem e uma mulher, movida pelo poder de Deus e movida pelo Espírito Santo de Deus, o avivamento ele vem. O avivamento ele vem.
Muitas vezes na Bíblia você vai ver que o avivamento começou com uma pessoa. Olha para Moisés. Olha para os homens da Bíblia. Se tiver um que tem comunhão com Deus, se tiver uma mulher, um homem que tem relacionamento com Deus verdadeiramente, se tiver uma mulher e um homem que tem um relacionamento profundo com Deus verdadeiramente, ele pode trazer mudança em toda uma comunidade. Você quer ser essa pessoa? Se você quer ser essa pessoa, querido, se posicione em Deus. E Deus ele vai te usar muito. Seja na congregação que você está, na igreja, seja fora dali. Porque mais importante do que a comunidade é você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. A comunidade da igreja é muito importante. É a noiva do Cordeiro. Ele vai vir buscar a sua igreja. Isso é importante. Só que o problema é o seguinte. Tem pessoas que se acomodam na igreja e esquecem o seu chamado. Tem pessoas que se acomodam dentro de uma igreja e esquecem daquilo que Deus chamou ela para fazer. Então, mais importante do que a igreja é o que Deus te chamou para fazer. Porque Deus ele vai te fazer aquilo que você tem que fazer dentro do corpo e fora do corpo. Amém? Glória a Deus. Se preocupe, querido, com quantas almas você está ganhando para Jesus. Olha para a tua vida e pergunte: quantas almas eu estou ganhando para Jesus? Quantas almas eu estou levando até os pés de Cristo? Ou será que minha vida está sendo aqui na terra vivida sem sentido? Será que eu vivo a minha vida nessa terra não tem sentido? Porque a tua vida só tem sentido quando o teu sentido está alinhado ao sentido de Deus. Todo o projeto de Deus foi para alcançar a humanidade, você faz parte desse projeto. Todos nós, queridos, que estamos aqui nessa live, eu não sou especial. Nós somos especiais. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhinhos mais escolhidos que outros. Não, isso não existe. Todos nós somos uma peça fundamental no projeto de Deus. Todos nós temos uma missão, um objetivo. Se você veio a essa terra entre milhões de espermatozoides, 300 milhões chega a uma ejaculação. E você está aqui hoje é porque Deus te escolheu. Você não é um acaso. Você não é uma pessoa que veio a esse mundo do acaso. Você é escolhido por Deus. Deus te escolheu para um propósito. Ele tem algo para a tua vida. Todas as pessoas que vieram a essa terra veio com propósito. Eu quero te ensinar algo aqui. Quem quiser aprender essa oração comigo, eu quero te ensinar sobre isso. Uma das orações que eu faço muito com Deus. Quer que eu te ensino sobre isso? Uma das orações que eu faço muito com Deus. Uma das é: Deus, não me tire de fora dos teus projetos. Não me coloque de fora do que o Senhor está fazendo na terra. Não coloque a minha vida fora dos teus projetos. Eu quero fazer parte dos teus planos. Eu quero fazer parte dos teus projetos nessa terra. Eu quero ser uma pessoa útil que contribuiu para o teu exército celestial, o teu reino ser implantado nessa terra. Eu quero que o Senhor me inclua nos teus planos. Me inclua, ó Deus, nos teus projetos. Me mostra, Senhor, o que eu preciso fazer. Eis-me aqui. Como Samuel disse, bem pequenininho para Deus. Eis-me aqui, Senhor. Saiba, querido, que você não foi chamado por Deus para esquentar o banco numa igreja. Existem coisas muito maiores que Deus quer te levar. A manifestação do poder de Deus, da glória de Deus na tua vida. Deus, Ele quer, querido, usar você. Eu acabei de ler aqui com você. A seara é grande, mas são os trabalhadores poucos. Mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. Talvez, querido, hoje você que está aqui nessa live, você é um desses trabalhadores, mas estava no meio de uma religião. Estava preso, como se fosse uma cadeia pela religião. E é isso que eu odeio, querido, eu odeio a religião. Eu odeio, querido, a religião. Pensa num negócio que eu odeio. Profeta, se eu odeio algumas coisas, eu odeio. A religião, ela coloca as pessoas numa situação de se ver menor que outras pessoas. A religião coloca as pessoas abaixo. Não, mas ele é o pastor. E daí que ele é o pastor? Como arroz e feijão como você. Se você orar mais que o teu pastor, se você buscar mais que o teu pastor, você vai manifestar o poder mais do que o teu pastor.
O teu pastor é ser humano, querido, como você e eu. Você nunca vai ver Jesus falando que um é maior que alguém. Lembra quando aqueles dois irmãos, Tiago e João, chegaram para Jesus com a sua mãe? E a mãe desses dois homens chegou para Jesus e falou assim, preste bem atenção. Chegou para Jesus e falou assim, mestre, eu posso te pedir uma coisa? Jesus falou, olha, se estiver dentro do meu alcance, pode pedir. E ela falou assim, olha, lá no teu reino, no céu, coloca um dos meus filhos à tua direita e coloca um dos meus filhos à tua esquerda. E ele falou, mulher, você sabe o que você está pedindo? Isso não compete a mim falar. Não compete a mim definir. Porque aquele que mais serve, esse é maior no reino dos céus. Aquele que mais serve, aquele que mais trabalha, esse é grande no reino dos céus. Para Deus, querido, não existe isso. Ah, o pastor é mais importante que o apóstolo é mais importante que todo profeta fala. Não, querido. São chamados. São dons que Deus deu para essas pessoas, para elas atuarem nos seus chamados. Eu nem quero falar sobre isso aqui, gente, porque se eu for falar sobre isso aqui vai dar pano para manga. Quando eu for falar para vocês, ensinar vocês sobre o treinamento de dons espirituais, eu vou falar para vocês sobre o apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, diácono, presbítero, bispo e outras funções dentro do corpo de Cristo. Nós vamos falar sobre os dons espirituais, eu vou ensinar vocês. Mas, basicamente, cada um atua naquilo que Deus chamou para fazer. Não tem ninguém que é maior que ninguém. Não existe ninguém maior que ninguém na igreja. É o mesmo corpo. O problema é que vocês são ensinados errado. O problema é que teu pastor fala que ele é o anjo da igreja, que o que ele fala é lei, está errado. A Bíblia diz que a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, eles tiravam apóstolos que se diziam apóstolos e não eram. Está escrito, é só ler. Atos capítulo 2, lê lá na igreja de Éfeso. Tem muita gente, querido, que se levanta hoje dizendo que alguma coisa não é nada. Olha os frutos. Olha os frutos da vida dessas pessoas. Olha os frutos. Não é o que ela diz que é o que ela manifesta. Não é o que ela diz que é quem ela é verdadeiramente na vida real. Quando ela sai do mundinho da religião, quem ela é por trás daquilo tudo. Como que ela trata a esposa, como que ela trata os filhos, como que ela trata o marido, se ela tem vida de oração de verdade. Tem gente que diz que é alguma coisa, mas não é coisa nenhuma. Tem gente que é alguma coisa e não é coisa nenhuma. Tem gente que é pastor e não é pastor coisa nenhuma. Tem gente que é apóstolo, diz que é apóstolo, não é apóstolo coisa nenhuma. Tem gente que diz que é profeta e não é profeta coisa nenhuma. Não é só falso profeta que tem na Bíblia. É que você também aprendeu isso errado. Mas nós temos falsos pastores, nós temos falsos mestres, nós temos falsos apóstolos. Tudo isso está na Bíblia. É que o termo que pegou é o falso profeta, né? Mas não tem só falso profeta. Tem falso apóstolo, falso pastor. Tem falso mestre. Quem que é o mercenário? O mercenário não é um falso pastor? Quem que é o mercenário? Aquele que vem por causa de dinheiro. Esse não é o falso pastor? Vocês percebem que o objetivo da minha live hoje era falar sobre o dom de línguas. Olha para onde o Espírito Santo nos levou. Olha o ensino que o Espírito Santo nos levou. Mas que seja feita a vontade do Espírito Santo. A gente não está aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade dele. O que importa é a vontade de Deus em nós. O que importa é fazer a vontade de Deus e seguir a voz do Espírito Santo. Eu sou movido, querido, não porque o que eu quero ensinar, mas pelo que o Espírito Santo quer ensinar para vocês. Amém? Glória a Deus. Eu não quero estender muito essa live, porque eu quero abrir aqui, no final dessa live, para algumas perguntas e respostas de vocês, que vocês têm dúvidas. Tá bom? Então, queridos, eu quero só concluir esse ensino aqui que vocês aprenderam. Preste bem atenção. Quanto mais preste atenção. Quanto mais você é guiado pelo Espírito Santo, mais conexão você tem com o Espírito Santo, mais sobrenatural você se torna. E você é levado a níveis profundos de espiritualidade. Deus se manifesta para você quando você tem relacionamento com Ele. O segredo, querido, não é a religião. O segredo é buscar a Deus como único e suficiente Salvador da tua vida. Porque é Ele que vai te dar o poder e te capacitar para viver tudo aquilo que Ele quer que você viva. O mais lindo que eu acho de Deus é que além dele me dar o dom, além dele nos dar a chamada, Ele também nos capacita. Mesmo aquele que se sentia pequeno, Ele capacita.
Porque a capacitação não vem de nós, mas vem de Deus. A capacitação não é nossa, mas é dele. O poder não é nosso, mas é dele. A glória não é nossa, mas é dele. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós vamos ser, vem dele. E para ele e por ele são todas as coisas. Essas lives é para a glória dele. Os cursos para a glória dele. O treinamento para a glória dele. Tudo é por ele, tudo volta para ele. Nada é por nós, querido. Nada é para nós. Não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com ele. Tudo é com ele. Quando nós colocarmos a palavra dele em nosso coração, quando nós colocamos a palavra do Senhor em nosso coração e andamos segundo o Espírito Santo, nós vivemos milagres nessa terra. Quando nós colocamos Deus na nossa vida verdadeira, em intimidade, oração, querido, ninguém te segura. Ninguém te segura. O inferno que lute, porque você será uma ameaça, uma bomba atômica na mão do Espírito Santo. Amém? O segredo é caminhar com Deus e andar com Ele. O segredo é andar com Ele. Lembre-se, querido, que Jesus te chamou. Não foi homem que te chamou. Não foi homens que me chamou. Não foi alguém que tem um cargo que me chamou. Quem me chamou foi o Espírito de Deus. Foi o próprio Deus que nos chamou. E se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir todas as promessas dele na tua vida. Se Deus te chamou, anote o que eu estou te falando aqui, eu estou profetizando nessa live. Se Deus te chamou, Ele é fiel para completar toda a missão dele na tua vida. Não importa os erros que você fez. Não importa as cagadas que você fez na tua vida. Não importa os problemas que você se enfiou. Não importa. Deus não está nem aí para os problemas. Deus, Ele é mestre em conserto. Deus, Ele é mestre em consertar a tua vida. Ele é um carpinteiro. Ele conserta qualquer coisa. Até você. Ele me consertou, por que Ele não pode consertar você? Como aquela musiquinha, né, que a gente canta para as crianças. Eu era um homenzinho torto. Todo torto. Um pecado, sujo, imundo. Mas quando o Espírito Santo passou a habitar em mim, Ele começou a me transformar. De dentro para fora. Ele começou a me curar, tirar as minhas feridas, me ajudar a perdoar. Começou a limpar meu espírito. Me ensinou a andar em justiça. Me ensinou a andar em retidão. Me ensinou a andar na verdade. E agora, eu posso ser uma cópia dele nessa terra. Agora eu sou um seguidor e manifesto a glória dele nessa terra. Se Deus te chamou, querido, preste atenção, Deus está falando com alguém nessa live. Se Deus te chamou, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele colocou para você. Não importa qual é o teu chamado. Eu não sei qual é o teu chamado. Mas se Ele disse, Ele vai cumprir. Não importe o tempo que passa, não importa as lutas, as provações e todas as cagadas que vocês fizeram. Porque eu também fiz muita cagada na minha vida. Eu errei muito, querido. Mas todos os meus erros eu pegava aquilo como ensinamento e falava com o Senhor, eu não quero mais errar nisso. Quer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Seja como Davi. Davi errava uma vez num pecado e ele não errava duas vezes no mesmo pecado. Errar uma vez, querido, é humano. Errar duas, três, quatro já é burrice. Já é insensatez e tolice. Amém? Creia, querido. Creia no que Deus já falou sobre a sua vida. E caminhe. Caminhe olhando para aquilo que Deus falou sobre você. Não olhe para trás. Porque aquele que olha para trás, a Bíblia diz que aquele que olha, pega no arado, começa a servir a Deus e olha para trás, não é digno de entrar no reino dos céus. Se Deus colocou você para fazer algo, continue. Continue. Avance. Porque maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. E lembre-se que tudo o que você faz, a Bíblia diz lá em, se não me falha a memória, Romanos. Depois eu pego para vocês o versículo. A Bíblia diz que o nosso trabalho em Deus não é em vão. Nada do que nós estamos fazendo nessa terra pelo Senhor é em vão. Tudo será recompensado. Eu sempre falo para o pessoal que eu estava pastoreando aqui, para os meus discípulos, que Deus, Ele é um ótimo patrão. Ele coloca serviço para nós, mas Ele nos paga e nos recompensa muito bem.
Ele paga muitos honorários. Para quem está entendendo a analogia que eu estou falando aqui, eu estou falando sobre galardão, reino dos céus. Tá bom? Então, ele é um ótimo patrão. Ele é um ótimo patrão. Ele paga muito bem. Saiba que tudo que você faz nessa terra, ele vai te recompensar. Tudo que você faz. Sabe o que eu estou fazendo aqui agora, te ensinando? A palavra de Deus? Tudo que eu estou fazendo por você, o Senhor irá me recompensar naquele grande dia. Profeta, como que você tem essa certeza? Porque Paulo tinha essa certeza. Ele disse, eu corro e faço tudo em prol da minha coroa. Tudo que Paulo fazia, ele era interesseiro. Nós temos que ser interesseiros, amém? É claro que nós fazemos por amor, mas existe um interesse de também ser presenteado no reino dos céus. Amém? Nós temos que ter um interesse sim no reino dos céus. Ele falava, eu faço em prol da minha coroa. Eu faço também em prol da minha coroa. Eu trabalho nessa terra, prego na internet, prego em vários lugares, levo a palavra de Deus, ajudo famílias, ajudo pessoas. Por que eu faço isso? Porque eu faço isso esperando a minha coroa. Amém? Eu espero a minha coroa no reino dos céus. E você, está esperando a sua coroa aí? Você está fazendo aquilo que Deus te colocou para que você possa receber a tua coroa? Uma coisa é certa, querido. Essas palavras que eu estou falando para vocês são dignas de confiança. Dignas de confiança. Creia no que eu estou te falando, porque tudo que eu estou te falando vem de Deus. Tudo que eu estou falando aqui é por meio da palavra de Deus. Nada do que eu estou falando aqui vem de mim. Nada. E que permaneça dessa maneira. Que diminua eu e que tu cresça, Senhor. Que eu diminua, mas que a tua luz, o teu nome, a tua glória cresça. E que o teu nome seja proclamado nos 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou parar por aqui então o ensino. E a gente continua esse ensino amanhã, às 9 horas da manhã. Tá bom? Eu vou dar um recado aqui antes da gente entrar aqui nas perguntas e respostas rapidinho. Todos os dias eu estou com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Eu sempre estou nesses 2 horários. Amém? Glória a Deus. Eu queria fazer algo aqui rapidinho. Eu já vou continuar dando os recados para vocês, mas eu queria fazer algo... Faz um tempo que o Espírito Santo não me incomoda sobre isso. Mas eu quero orar com você hoje. Você que está aí agora me ouvindo, eu quero orar com você. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Geralmente eu não faço isso aqui em todas as lives. Só quando o Espírito Santo me incomoda de fazer isso. E eu queria, essa live foi muito forte para falar sobre arrependimento, sobre conserto com Deus e sobre aprender a andar na presença do Senhor. Eu queria fazer um pedido aqui para vocês e fazer, na verdade, mais que um pedido, uma oferta. Você que já entregou tua vida para Jesus um dia, você que está aqui me ouvindo, e você acabou se desviando dos caminhos do Senhor, você acabou voltando para o mundo e você começou a fazer tudo aquilo que era desagradável aos olhos de Deus, e você hoje quer aceitar Jesus como teu Salvador, você quer entregar sua vida para Jesus nessa live, você de fato quer parar de viver para si mesma, você está de fato querendo parar de viver para si mesmo, você está cansado de andar do jeito que você está andando. Chega, querido. Chega de andar da maneira que você está andando. No pecado, na imundícia, vivendo como se esse dia tivesse milhares. Não, você não tem milhares de dias nessa terra. Você só tem no máximo, talvez 80, 100 anos no máximo. Você quer entregar a tua vida para Jesus hoje. Eu queria que você colocasse pelo menos o teu nome e o teu sobrenome aqui na live. E eu vou orar junto com você. Você vai fazer essa oração comigo. Nós vamos orar juntos aqui nessa live hoje. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Lembrando, eu não estou falando de placa de igreja aqui, tá? Eu não estou falando de placa de igreja. Eu não estou citando o nome de igreja. Eu estou falando de um Deus que criou os céus e a terra. Eu estou falando daquele que veio a este mundo, a luz, Jesus veio a este mundo. Morreu e ressuscitou ao 3º dia, para que você tivesse vida e vida em abundância. O convite que eu estou te fazendo não é uma religião e não é uma placa. O convite que eu estou te fazendo é um convite de andar com Deus. Andar na presença de Deus. Viver a tua vida aos pés dele. Para que você possa herdar o reino dos céus e ter uma vida com Deus um dia. Você que está aqui, querido, que quer entregar sua vida para Jesus, escreve seu nome aqui, nós vamos orar juntos. Você vai fazer essa oração comigo. Muitas pessoas entregando a vida para Jesus nessa live, glória a Deus. Vamos lá, deixa eu tentar ler alguns nomes aqui.
Vamos lá, parece que o Aislan está entregando a vida para Jesus. Thaís, Maria Aline, eu entrego minha vida para Jesus. Nacione Oliveira, deixa eu ver se tem mais. Lilian, Berta Melo, olha o tanto de gente. Cosmira Alves, Lilian Rente, glória a Deus. Maria Rocha, Sônia, Dulce, Claudinei Lima, André Luiz, Silvana Mapaia Barbosa. Olha o tanto de gente entregando a vida para Jesus, para a honra e glória do Senhor. Divino, muita gente. Carlos entregando a vida para Jesus aqui agora no YouTube. Elma, glória a Deus. Vamos orar. Rita Cordeiro, Elza Barbosa, aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Vamos orar. Janaína, eu entrego minha vida para Jesus. Nós vamos orar juntos agora e vocês vão poder orar, fazer essa oração comigo. É uma oração que nós chamamos de confissão. Profeta, por que eu preciso fazer essa oração de confissão? Porque a Bíblia diz que você precisa confessar a Jesus diante das testemunhas. Você precisa confessar Jesus, porque quando você confessa Jesus, o nome de Jesus, Ele te confessa diante do Pai dele, no reino dos céus. Amém? Mariene Alves, muita gente entregando a vida para Jesus hoje nessa live, glória a Deus. Profeta, eu nunca fiz isso, eu posso fazer? Meu irmão, você não somente pode, você deve. A decisão mais importante que nós podemos fazer na terra é entregar a nossa vida para Jesus. Não tem outra decisão. Não tem outra decisão melhor. Não existe outra. Você pode tentar encontrar outras, mas você já percebeu que não existe. Não existe. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não existe um outro caminho. Existem atalhos. Só que esses atalhos te levam para longe de Deus. Esses atalhos te levam para longe do Senhor. Esses atalhos te afastam de Deus e te levam ao inferno. Só existe um caminho. E o nome dele é Yahshua Mashiach. Jesus Cristo de Nazaré. O homem das mãos furadas. O homem que veio a este mundo. Sofreu, padeceu por mim e por você. E nós vamos orar juntos hoje aqui nesse lugar. Nós vamos orar juntos aqui em nome de Jesus. Você que entrou aqui, você que está aí nesse momento aqui, não tenha medo, querido. O Espírito Santo ele vai começar a tocar você aonde você está aí. O Espírito Santo ele vai começar a tocar o teu espírito. Não tenha medo. Abra o teu coração para Ele. Abra o teu espírito para Ele. Abra o teu coração para Ele. Você abriu o teu coração para muitas pessoas durante muito tempo da tua vida. Você abriu o teu coração para muitas circunstâncias. Está na hora de abrir o coração para Jesus. Está na hora de abrir o coração para Cristo. Feche os teus olhos se você puder. E você puder colocar o teu celular em algum lugar para você me ouvir aí. Coloque as mãos no coração se você puder comigo. Coloque as tuas mãos no coração e ore comigo da seguinte maneira. Feche os teus olhos, vamos orar juntos. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a tua palavra. Senhor, eu estava indo por caminhos de morte, caminhos de injustiça. Mas hoje eu ouvi a tua palavra e algo tocou o meu espírito, ó Deus. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou imundo, estou sujo. Eu reconheço, Senhor, que sou miserável. Mas Deus, eu também reconheço que existe um Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que enviou o seu Filho para morrer por mim naquela cruz do Calvário. Senhor Jesus, neste momento, todos os meus pecados eu coloco na cruz do Calvário. Jesus, a tua palavra diz que o Senhor morreu na cruz por mim, levou todas as minhas dores, as minhas doenças, as minhas enfermidades. O Senhor levou sobre si tudo que era maldição sobre a minha vida. E eu tomo posse, Jesus, desse sacrifício. Jesus, me perdoe de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, todos os meus erros.
Pecados esses que me levaram aonde eu cheguei. Me perdoe, Jesus. E eu te peço que o Senhor venha me lavar com o teu sangue. Purifica, Senhor, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Jesus, eu aceito o teu sacrifício naquela cruz. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador da minha alma, de todo o meu ser. Jesus, eu quero te fazer um pedido. Escreva o meu nome no livro da vida, pois quando o Senhor vier julgar as nações, o meu nome será achado no livro da vida do Cordeiro. Que a partir de hoje, Espírito Santo, eu seja guiado somente por você. Eu não quero ser mais guiado pelas minhas vontades. Eu não quero ser mais guiado pelas minhas necessidades. Eu não quero ser mais guiado pela minha mentalidade. Eu não quero ser mais guiado pelas vontades da minha alma e da minha carne. Eu quero ser guiado pela tua vontade, Espírito Santo. Eu quero ser guiado por ti. A partir de hoje, Jesus, assim como você disse na cruz, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Eu quero dizer isso para ti. Eu te entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, nas tuas mãos. Me ajude a me desviar do pecado e do mal, das tentações. Você que está orando comigo agora, diga assim: Satanás, a partir de hoje, eu não sou mais seu capacho. Satanás, a partir de hoje, eu não sou mais seu filho. Eu pertenço a um pai que comprou a minha vida com sangue. Satanás, eu quebro todo o vínculo que eu tinha contigo. Satanás, eu quebro toda a influência tua na minha vida. Hoje eu só aceito uma única influência na minha vida: o Espírito Santo de Deus queimando dentro do meu ser. E eu oro, Jesus, tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus, queridos. A presença de Deus, ela está aqui neste lugar. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Toda honra e glória ao teu nome, Jesus. Eu quero orar, Pai, por cada alma que entregou a vida para ti agora. Que eles possam permanecer firmes na tua presença, ó Deus. Nós sabemos que o diabo, Senhor, vai vir com tudo sobre a vida deles. Mas eu oro, Pai, para que o Senhor venha dar força. Eles não estão sozinhos. Eles têm a minha vida, eles têm o Espírito Santo, eles têm os teus anjos. Todos nós estamos aqui, Senhor, para servi-los. Que eles possam verdadeiramente, Senhor, viver uma vida de intimidade na tua presença. Uma vida de renúncia, mas de amor. Uma vida também de sofrimento. Mas mesmo no meio das guerras, que eles possam ter paz no espírito deles. Guarde-os, Pai, na palma das tuas mãos, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e os abençoo, em nome de Jesus. Obrigado por essa live, ó Deus. Obrigado por esse momento tão precioso, Senhor. Nós poderíamos, Pai, estar em tantos lugares agora,
mas não existe um outro lugar melhor do que estar na tua presença. Não existe lugar melhor do que estar debaixo da tua glória. Nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e já fez e também fará em nossa vida. Te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Bênção demais. Que bênção, né? Como é bom orar, querido. Como é bom falar com Deus. Quando nós oramos, tem uma música que eu gostava muito. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. É uma música muito linda, pra gente fechar essa live com chave de ouro. Eu quero colocar essa canção aqui rapidinho. Se você conhecer aí, vamos cantar juntos, se você puder. Se você não puder, e você estiver aí sendo tocado pelo Espírito Santo onde você está, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Escute esse louvor. Eu quero cantar junto com você. Se você souber, cante comigo. Olha o que o louvor diz. Encontro calma. Na oração. Na oração. Encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Aleluia. Falar com Deus é o privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Cante isso. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Aleluia. Falar com Deus é o que preciso, pois nele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois nele dá força pra viver. Cante isso. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. E grande é o nosso Deus. Ele é grande, querido. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Rebiassuto comandarabachede lemandarai. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Toda honra e glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Que louvor abençoado. Esse louvor, querido, eu passei muito tempo da minha vida cantando ele. Eu lembro que eu cantava ele nos montes. E ali eu me derramava na presença do Senhor. Ali eu me quebrava. Eu que me quebrava diante da glória de Deus. Eu me derramava e eu rasgava meu coração diante dele. Esse louvor, ele se chama Na Oração. Na Oração. Tá bom? Quem quiser depois cantar e adorar ao Senhor com ele, você pode aí adorar ao Senhor. É um louvor muito lindo, que é uma expressão. Lembra que eu falei para vocês que uma das formas de nós orarmos é também cantando ao Senhor, louvando? E esse louvor é uma oração. É literalmente uma oração. Tá bom? Queridos, eu queria parabenizar você que entregou a vida para Cristo hoje nessa live. Você que está aqui, que entregou sua vida para Jesus, saiba que no reino dos céus hoje está tendo uma festa gigantesca. O mais lindo desse texto é que talvez você nunca percebeu isso, mas a Bíblia diz que há festa diante dos anjos de Deus. Vamos ver se você pegou esse ensino aqui. A festa diante dos anjos de Deus. Ou seja, imagine que eu sou um anjo do Senhor. Então quem que está fazendo festa? Vamos ver se você pegou aqui. Quem que começa a festa? Quem que faz a festa? Talvez você não pegou ainda, né? Quem faz a festa, querido, é o próprio Deus. É o próprio Deus. A festa diante dos anjos de Deus. Durante muito tempo a gente achava que eram os anjos que festejavam. Sim, eles festejam de acordo com a festa que começa no trono. A festa começa pelo nosso Deus. Há uma festa no céu, querido, da parte de Deus, quando pecadores se arrependem e voltam a entregar a vida para Cristo. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu não vou estender mais essa live. Já estamos a 1h30. Parabéns a cada um que entregou a vida para Cristo. Conte comigo para te ajudar no ensino da palavra. Conte comigo para te ensinar sobre o mundo do Espírito. Conte comigo para te levar a um nível mais profundo também do conhecimento, mas também para que você possa ter um relacionamento mais profundo com Deus daqui em diante. Amém? Estou à disposição de vocês para servir, para ensinar e para levar vocês a um nível mais intenso na glória de Deus. Vai se preparando que tem muito mais de Deus para vocês, há muito mais de Deus para a vida de cada um de vocês. Amém? Todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 da manhã e às 7 da noite, ensinando a palavra, pregando o evangelho, ensinando sobre o mundo espiritual, sobre os segredos do mundo do Espírito. Fique firme, fique firme, fique firme. Amém? Construa sua casa na rocha que é Cristo e você será inabalável. Amém? Glória a Deus. Você que está aqui também, que não me segue, eu recomendo que você siga para você não perder os próximos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube, tenho um canal aqui no TikTok, tem algumas plataformas no Instagram. Nós temos também um grupo fechado no WhatsApp. Você que quer aprender mais, se você quiser aprender mais, nós temos um grupo fechado no WhatsApp que nós ensinamos muito. É os meus treinamentos. Nós temos vários treinamentos no YouTube para vocês, que eu trago para vocês de maneira gratuita. Vocês não vão pagar nada por isso. É de graça, literalmente é de graça. Você vai clicar no grupo, vai entrar no grupo do WhatsApp e você vai aprender muito em nome de Jesus. Os links dos grupos do WhatsApp estão no YouTube, no TikTok e no Instagram, tá bom? Não tem no Kawaii. Se o pessoal do Kawaii quiser entrar no grupo, tem que me seguir lá no Instagram e clicar no link da minha bio. Tudo bem, queridos? Glória a Deus, ficou claro? Então é isso. Já dei os recados para vocês. Então é isso, queridos. Já orei para finalizar essa live. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Que você tenha uma noite bênção na presença do Senhor. Fique firme com Deus em nome de Jesus. E lembre-se, sem sacrifício não há fogo do Espírito Santo de Deus. Sem sacrifício não há fogo do Espírito Santo de Deus. O pessoal que está pedindo o nome do louvor, o nome se chama Na Oração. Na Oração. Vou repetir de novo, tá? Para vocês aprenderem aí, quem quiser adorar o Senhor, que esse louvor é muito lindo. Na Oração. Tá bom? Eu cantei aqui para vocês na versão da Ellen. Ellen, né? Acho que é Ellen o nome dela. Isso, é Suelen, né? Jefferson e Suelen. É um casal que canta no meio gospel, né?
eles são uma bênção. É um casal de Deus, tá? Pode ouvir que eles são uma bênção. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Então é isso. Amanhã, às 9 horas da manhã, nós temos mais ensinos aqui. E se o Espírito Santo me permitir, nós vamos voltar aqui para o ensino de o dom de línguas, né? O falar em línguas, tá bom? Então, se você quiser, não perca a live de amanhã, vai ser poderosa. Para quem tem dúvida, nós vamos falar sobre esse dom de maneira profunda, vai ser poderoso, tá bom? Amanhã, às 9 da manhã, se Ele, o nosso Deus, nos permitir, tá bom? Um grande abraço, um beijo no seu coração e até amanhã. Fiquem com Deus, queridos. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.